Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Alex Freitas, sou arquiteto e aqui falamos um pouquinho sobre Archicad. Temos uma série de vídeos já gravados aqui no canal referente a esse assunto. Temos um total de 16 ou 17 aulas ainda, temos um percurso ainda para correr, mas nessas aulas eu falo pequenas dicas, pequenas informações que vocês devem saber para desenvolver um projeto do zero no Archicad. Na nossa aula final, vamos estar colocando isso em prática. Nessa aula, vamos já estar desenvolvendo o projeto. E vai ser um projeto comercial, pegando cada passo desse um pouquinho para colocar isso em prática. Vamos para a aula 9 sobre importação e exportação de PDFs aqui dentro. Arquivos, toda a forma que você quiser exportar, a gente vai mostrar para você aqui nessa aula. E vamos mostrar no menu aonde você tem essas opções para fazer exportação para diferentes ferramentas que você queira utilizar os arquivos feitos aqui dentro do Archicad. Vamos lá, vamos para a aula, vamos iniciar essa aula agora. Aqui na nossa folha, que a gente parou na aula passada, a gente tem uma planta aqui, uma folha simples. Mas como é que a gente pode exportar essa folha com formatos diferentes para a gente estar trabalhando com outros programas, por exemplo? Como é que a gente inicia? Eu vou habilitar aqui do lado direito. Aqui em cima nesse ícone vai aparecer a opção mostrar organizador. Como aqui eu não estou vendo, eu vou vir aqui em janela, paletas, organizador. Com ele ativo, ele vai abrir aqui para mim, eu posso finalizar ou fechar essa opção aqui de navegador e habilitar essa na opção. Vou aumentar um pouquinho aqui, só para vocês visualizarem como que a gente faz isso com o organizador. Aqui no final temos o conjunto de publicador. Em conjuntos de publicador, aqui embaixo temos alguns conjuntos de publicadores. Outras coisas que a gente pode fazer aqui dentro, a gente também poderia criar um publicador específico para determinado impressora. Por exemplo, eu posso vir aqui embaixo e criar essa definição. Como eu não tenho uma impressora salva aqui, eu não consigo fazer esse tipo de configuração, mas você pode criar várias outras aqui. Nesse caso, temos PDFs e DWG. Geralmente, fazemos apenas de PDFs. Então, como é que a gente pode fazer uma aqui apenas de PDFs? Eu vou dar um clique com o botão direito em cima do DWG. Eu vou dar um clique em novo conjunto de publicador. Eu vou colocar aqui apenas PDF. Eu vou colocar 5, traço, apenas PDF. Vou dar um clique em criar. Vou dar 2 cliques em cima do meu publicador e não temos nada aqui dentro. Como que a gente pode fazer essa publicação? Vou dar um clique em Isometric e vou arrastar tudo para a direita. É porque eu quero publicar todas essas folhas em PDFs, por exemplo. Eu vou clicar e arrastar. Soltando aqui, eu tenho já os meus arquivos em PDFs. Mas vamos supor que não seja PDFs, ou seja, um outro tipo de arquivo. Como é que eu poderia fazer essa alteração? Clico, seleciono a pasta. Aqui embaixo vocês vão ver que temos formatos. Outras definições também que vocês podem selecionar aqui dentro. E dentro de cada configuração tem configurações. Por exemplo, vou dar um clique em JPEG. Se eu clicar em JPEG, eu tenho as opções da JPEG. Então, eu quero uma qualidade superior, melhor profundidade. Eu vou clicar em OK. Se eu quiser fazer um outro tipo de publicação, posso arrastar essa pasta para baixo outra vez e com ela aqui ativa, eu posso selecionar essa opção e selecionar o que eu quero colocar. Por exemplo, se eu quisesse colocar em DWG, eu poderia fazer essas configurações. Se eu quiser com outra configuração, eu posso clicar aqui, arrastar, clico em cima novamente e coloco o formato DWF. Com isso, eu posso fazer as configurações também desses elementos. Por exemplo, clico em cima e vou em opções. Nessas opções de arquivos, aparecem algumas definições de arquivos específicos para cada publicador. Não é o caso, vou apertar cancelar. Vou clicar aqui novamente, clico em isometria, arrasto para o lado,
vou clicar em cima de Isometric, a pastinha onde tem as folhas, vou vir aqui e vou clicar em DWG. Depois de feito isso, eu posso fazer algumas definições também em DWG. Essas definições, para quem trabalha com AutoCAD e faz as importações e exportações de um programa para o outro, eu sugiro vocês verem as especificações do AutoCAD que vocês estão fazendo. Aqui em DWG, por exemplo, eu posso selecionar algumas opções que eu posso estar exportando nesse desenho. Você fez a exportação e não conseguiu ter o resultado que você queria, provavelmente as definições que você teria que prestar atenção seria aqui dentro do ArchiCAD e não dentro do AutoCAD, porque esses arquivos chegam organizados para o seu cliente. Por exemplo, aqui dentro em DWG eu posso clicar em tradutores. Nesta opção aqui eu posso visualizar as definições aqui embaixo, aonde eu posso estar fazendo algumas alterações. Por exemplo, unidades de desenho, eu poderia estar alterando medidas em milímetros, por exemplo. Então, essas definições eu posso estar fazendo aqui dentro para ver aonde que está acontecendo o nosso erro no AutoCAD. Eu vou dar um clique agora aqui em salvar e fechar. Eu posso selecionar todos esses elementos, eu posso imprimir parte por parte. Como é que eu faço? Aqui embaixo eu tenho conjuntos inteiros e também posso definir quais layouts que eu quero exportar. Por exemplo, se eu selecionar essa primeira opção, itens selecionados, eu posso selecionar todos os itens aqui referentes à minha planta base, por exemplo. Selecionando só a planta base, quando eu clicar em publicar, aqui do lado, vai me perguntar aonde eu vou querer salvar esses arquivos. Dá um clique em propriedade de conjunto de publicador. Vou baixar essa opção aqui para baixo. E aqui temos outras opções relacionadas para fazer essa publicação. Aqui eu posso listar esse caminho, sistema de arquivo local e vou escolher uma pasta. Escolhi aqui uma pasta. Também temos como escolher aqui em cima 3 opções dessas configurações. Criar um arquivo único, tá? Criar um arquivo de estrutura de pasta real, onde essas opções aqui de pasta vai aparecer ali como estrutura, ou criar uma estrutura de arquivos plana, aonde todos esses elementos vai entrar dentro de uma pasta só. Eu vou clicar aqui, ó, criar uma estrutura de arquivo plana, aonde cada arquivo vai ficar dentro da mesma pasta. Eu vou mostrar para vocês como que é. Eu vou dar um clique em OK, vou dar um clique em publicar, ele vai começar a publicar aqui para mim. Pronto, com isso ele fez aqui a publicação, vou clicar com o botão direito, vou mostrar e explorar arquivos no local. Ele me criou aqui dentro do arquivo, ele me criou tanto o DWF, o DWG, a imagem da planta, tá? Que a gente vai visualizar agora como é que ficou. E essa imagem aqui é do DWG, então por isso que ela vem com esse nome estranho aqui. E também aqui tem as especificações do DWF, tá? Essa pasta é criada automaticamente quando o DWF é criado. Então vamos lá. Quando você envia esse arquivo aqui, você tem que enviar esse arquivo com esse aqui junto para o cliente, para ele abrir corretamente esse DWF. Outra coisa que eu vou fazer, vou minimizar aqui e vamos ver como é que funciona as outras estruturas. Vou abrir aqui e vou fazer outro tipo de exportação. Vou dar um clique. Vou clicar em cima da pasta onde eu quero, vou clicar com o botão direito e vou em propriedades de publicação. Nessa opção aqui, eu vou colocar criar uma estrutura real e vou dar um clique em OK. Então vou vir aqui embaixo, vou colocar conjunto inteiro e vou dar um clique em publicar. Agora ele está publicado, vou clicar com o botão direito, mostrar e explorar arquivos. Ele vai abrir aqui para mim, agora já com a mesma estrutura que a gente tem aqui. Se vocês observarem, essa mesma estrutura que temos aqui, aqui também nas pastas relacionadas. Então, esses elementos aqui estão estruturados no mesmo local. Quando eu clico aqui dentro da pasta, então tá todos os meus DWGs que estão aqui, né? No caso, essa aqui é a minha pasta 0, a minha pasta 1, tá? Eu posso vir aqui no publicador e visualizar os outros arquivos também. Por exemplo, aqui em Isometric, em publicação,
A minha primeira é de imagens, então ela está definida, só tem imagens aqui dentro. Então, essas definições vocês podem usar. Agora vamos usar a última. Então, vou dar clique aqui em publicação, vou apagar essas definições, vou minimizar aqui, vou fechar aqui. E caso você queira saber mais sobre o Archicad, eu vou deixar um link embaixo, caso você queira se cadastrar para receber os e-mails antes sobre assuntos relacionados ao Archicad. Vamos agora para o nosso último método, que é o método de arquivo único. Eu vou clicar com o botão direito aqui, em cima da minha pasta, vou clicar em cima de propriedades e conjunto de publicador. Nesse caso, eu quero um arquivo único. Quando eu clico em arquivo único, aqui embaixo vai me aparecer algumas opções. Esses arquivos podem ser tanto para BIM-X, onde todos os arquivos serão juntados em um único, 3D, plantas, corte, todas as informações são juntadas em um único, ou eu posso também colocar aqui em PDF, aonde eu posso exportar esse arquivo aqui em um único arquivo. Vocês podem visualizar do lado direito que todos os arquivos aqui temos definições diferentes. Quando eu coloco essa opção, ele vai forçar todos esses arquivos aqui a entrar no método de PDF. Então, vocês têm que prestar atenção aonde, quando que vocês devem fazer isso, ok? Porque depois vocês vão ter que fazer essas configurações aqui novamente. Vamos lá. Se eu clicar em OK, eu já tenho aqui a pasta. Eu clicar em OK, ele vai mudar aqui para mim. Para me fazer as publicações, eu tenho que vir aqui em clicar em publicar. Então, ele vai gerar todos os arquivos de todas as fases que estão aqui, ele vai publicar em um único arquivo. Com isso, a nossa aula se termina. E aqui, o que vocês acharam das nossas publicações? Vocês têm dúvidas referentes a essas publicações? Se vocês têm dúvidas, coloque embaixo que a gente se vê na próxima aula. Até lá, a próxima aula 10. Abraço!